crime que mais causa prisões no Brasil é o tráfico de drogas, o que equivale a 28%, seguido de roubo, furto e homicídio, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o IFOPEN. E conhecendo a nossa realidade, é fato que estamos sim bem longe do ideal e é preciso agir. Mas não é tão simples. É preciso de estudos, diálogos e, acima de tudo, educação e sensibilidade para esse enfrentamento. O Diálogos da Cidade de hoje falará sobre política de combate às drogas e eu recebo para falar sobre este assunto a psicóloga Patrícia Minari, que é especializada em dependência química, e também a assistente social Selma Carvalho, que é também representante do COMAD, que é o Conselho Municipal de Atenção às Drogas aqui de São José dos Campos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. Bom, antes da gente começar esse diálogo, eu quero exibir um VT. Eu fui para as ruas do centro de São José dos Campos e eu perguntei para alguns munícipes que passavam pelo local o que eles acham da atual política de prevenção às drogas de uma maneira geral. Então vamos conferir quais foram as análises, as respostas desses munícipes. Vamos ver. O que o senhor acha sobre essa política de prevenção de drogas que é feita, né, atualmente em termos públicos aqui na cidade? Olha, eu acho que é muito falho, viu? Eu acho que não tem nada certo. Eu já trabalhei na Fundação Casa, entendeu? Então eu acho que a prevenção é fraca. O que deveria ser feito? Por que a prevenção é fraca? O que o senhor acha que deveria ser feito? É porque o sistema, né? O sistema brasileiro, a lei é muito devagar, é muito frágil, entendeu? Eu acho um pouco falha, né? Ser mais esclarecido, trazer os jovens para fazer algo, sabe? Manter eles ocupados para assistente social, para estar, sabe, acompanhando. A senhora acha que a educação, o diálogo com os jovens também, nas escolas, seria um caminho, né? Apresentar, mostrar o que é? Sim, ótimo. Seria ótimo mesmo. Nas escolas, já ir trabalhando em cima, né? Investir mais nas crianças, na educação, entendeu? Explicar para eles. Eu acho que da escola é um bom começo, né? Que tem a PM que faz o projeto na escola, né? E a minha filha até já participou do que é o ProERD. Tá, então, a opinião de alguns munícipes. A gente percebe, eles dão alguma sugestão, mas a maioria, né, é unanimidade que eles têm uma visão mais crítica, né? Uhum. Surpreende vocês? Vocês já esperavam isso? Não me surpreende, porque o muito natural do ser humano é ele sempre jogar a responsabilidade para o outro, né? E o que é a prevenção, na verdade? A prevenção é quando você dá para a pessoa condições de ela fazer as melhores escolhas. E a melhor prevenção começa em casa. Quando eu sento com meu filho, quando eu entendo a dinâmica do meu filho para conversar com ele sobre esse assunto. O que a escola vai fazer, o que o poder municipal vai fazer é reforçar aquilo que já trouxe de casa. Então, quando há falha no percurso, alguém precisa ser culpado, né? Então, geralmente se joga a culpa naquilo que eu consigo, não está perto, está longe, né? E quando fala de educação, as nossas escolas têm, o ProERD está aí atuante nas escolas, falando sobre isso. A prevenção também é quando o pai não vai na reunião que a escola chama. Quantos pais frequentam a reunião dos filhos? Quantas mães frequentam a reunião dos seus filhos? Ali ela vai ficar sabendo da dinâmica daquela criança no contexto escolar. E quais são as situações que ela precisa trabalhar no contexto de casa. Então, esse fator, ele é o fator de... são multifatores que englobam a questão da droga. Então, não pode ser uma via só. Não é só uma mão que pode funcionar. Todos têm que funcionar para que esse problema seja um problema que a gente consiga não acabar, porque isso é algo que já vem há décadas, né? Mas, no mínimo, minimizar. Andar de mãos dadas, né, Patrícia? Eu acho que a Selma tem razão, assim, é uma questão, e uma das questões mais difíceis que nós temos é a prevenção, né? A prevenção ainda é uma ciência, vamos dizer, nova, então a gente ainda não sabe o que exatamente funciona, é multifatorial, como a Selma falou muito bem, então eu acho que é essa questão de que eu preciso de vários braços para poder fazer esse tipo de prevenção. E às vezes a gente tem noções muito equivocadas, assim, por exemplo, as escolas entendem que você, vem dar uma palestra aqui na escola para falar sobre drogas, como se aquela palestra fosse fazer uma grande diferença na vida daquelas crianças. E a gente já sabe, pelo que se estuda hoje, que a prevenção que funciona
é aquela que é feita de forma sistêmica, então, assim, ela tem que estar sempre presente dentro da escola, mas ela tem que começar em casa, ela tem que estar junto com o menino que vai para a igreja. Então, a gente tem uma rede que protege essa criança, que dá para ela valores para que ela possa dizer sim e não. Então, acho que a Selma colocou muito bem. É multifatorial, a gente precisa de uma ação que seja em conjunto. Sim, a gente tem uma política, uma lei, né, a lei número 11.343, de agosto de 2006, que instituiu a Política Nacional de Prevenção às Drogas aqui no Brasil. Passaram-se 12, quase 13 anos. Quais são os principais apontamentos? O que mudou nesse tempo, na visão de vocês? O que precisa ser melhorado? O que a gente ainda precisa rever para a gente caminhar a passos largos ainda mais? Para você ver que é uma lei recente e de um problema muito antigo. Então, tudo se aprende nessa caminhada, né? Essa lei veio e nos coloca no cenário internacional. Ali se coloca os direitos e deveres de cada um, como cada pessoa vai agir dentro daquilo que é relacionado à questão da droga. Então, tem as drogas lícitas e ilícitas. Isso começou a ser, né, especificado, né? O que é, o que não é, o que é poder público, o que é poder privado. Por exemplo, a gente fala de medicações, é uma droga, mas é lícita porque favorece na questão da saúde. Então, a lei veio para dizer tudo isso. Então, se caminha ainda com essas questões, porque a droga, se você perceber, cada dia é um fato novo. Então, a lei acaba conseguindo ter que correr muito para poder acompanhar tudo isso, né? Porque ela, cada dia, eles apresentam algo novo, é uma substância nova, é um novo jeito de usar. Então, tudo isso nos ajuda para nos dar parâmetros para se trabalhar o que tem se trabalhado até os dias de hoje. E, Patrícia, uma coisa muito comum, né, com um dependente químico, algum usuário, é o seguinte: ele achar que ele não vai se viciar, né? Muitas vezes usa de uma forma corriqueira, enfim. Como trabalhar isso? Assim, e o que a droga ela causa no cognitivo? É uma coisa rápida, depende muito da droga, é a longo prazo que vai causando os danos, quais são os efeitos, né? O que acontece no corpo de uma forma didática para o pessoal de casa, para a gente tentar entender um pouquinho. Na verdade, a gente nunca imagina que vai ficar dependente da substância, né? Se soubesse, eu costumo brincar lá em casa que se você soubesse que você tem a estrela na testa e que você vai se tornar dependente químico, ninguém usaria. A grande questão é a curiosidade, né? Quando você conversa com um jovem, e principalmente nas idades que agora, cada vez mais cedo, né? 10, 12 anos, já se experimenta, e a questão da curiosidade. Então, o que dá, qual que é o efeito. E aí, para você se tornar um dependente químico, da mesma forma como a prevenção, você tem uma série de fatores. Então, você pode ter uma questão biológica, né? Você pode ter uma questão genética. Então, tem esse fator da hereditariedade também. Hoje a ciência já comprovou que a genética é responsável por uma parcela importante da questão da dependência. Mas, junto com a genética, a gente tem a questão do fator, o fator do comportamento aprendido. Então, por exemplo, se eu sou filho de um alcoolista, e eu vejo meu pai resolvendo problemas, ou comemorando, ou fazendo festa sempre com o álcool, eu vou entender que é assim que se resolve as coisas. Está na memória. Exatamente, é comportamento aprendido, né? E aí, se eu tenho a genética, o comportamento aprendido, a facilidade no acesso. Então, se eu estou numa casa, ou se eu moro num lugar onde eu tenho acesso fácil à droga, isso me traz um bom status. Então, esse conjunto, ele pode me tornar um dependente químico. Tem tantas outras questões, por exemplo, eu posso ter problemas psicológicos, crianças com baixa autoestima, a questão do desempenho escolar, a questão da estrutura familiar. Todas são questões que vão compondo esse quadro da dependência química. Então, sou filho de um dependente químico, tenho baixa autoestima, um déficit de atenção, eu uso cocaína e fico bem, vou ser dependente de cocaína. Então, essa composição do dependente químico, ela é multifatorial e a gente não sabe dizer com certeza qual é dos fatores que mais
pesa para aquela pessoa, para que ela se torne um dependente químico. A grande questão qual é? É que se você começar a usar, você tem risco de se tornar. Então, a questão é você conseguir olhar para a substância e dizer, olha, eu não vou usar, né? Eu sei que é melhor eu não usar. E aí é que entra a questão da prevenção e de como é que a gente lida com isso. Sim, questão a gente fala drogas no geral, medicamentos também, o efeito tem o mesmo efeito nesse sentido? Na verdade, cada droga tem um efeito dependendo do que ela faz dentro do organismo, dependendo da forma como você utiliza a droga, o tempo que você utiliza e quando você começa. Então, por exemplo, as drogas estimulantes, vamos lá, cocaína, crack. A cocaína e o crack, eles têm eles são o mesmo tipo de droga, só que a administração é de forma diferente e com uma potencialização. Então, por exemplo, a cocaína, ela leva um tempo a mais para a pessoa se tornar dependente. O crack, ela tem um efeito muito mais rápido, até pela via de administração, que é a fumada. Então, o efeito da cocaína, né, quando fumado, que aí é o crack, ele chega no cérebro com muita rapidez e com um impacto muito grande. Então, eu quero com muita rapidez também. Porque como ele age no sistema nervoso central, aonde vai o prazer, eu quero aquele prazer mais vezes. Então, ele vai muito rápido. A pessoa que usa o crack, 5 minutos, ela já está se sentindo super-homem. E aí, aquilo também abaixa com muita rapidez. Aí, o que vem de rebote, que a gente chama? Uma sensação de depressão. Aí, eu quero usar para eu ter de novo aquela sensação estimulante. É assim, isso vê a pessoa. Aí isso, tá maconha tem muitas vezes não percebe, né? Exatamente. Uso só de vez em quando, Exatamente. É normal. E aí a maconha tem um outro funcionamento dentro, né? A maconha dá aquela coisa mais depressora, então mais tranquila, um pouco alucinógena, então faz aquele efeito da alucinação. Então nós temos os vários tipos de droga que agem de várias formas. E aí até você brinca, você olha para a pessoa e fala, ela é muito agitada, ela jamais vai usar cocaína. Se for dependente, vai ser de álcool, de maconha, porque ela vai ficar mais calminha, entendeu? Porque a droga entra também aonde a gente precisa. Sim, sim. Quando a gente fala de drogas, né, que a gente já mencionou um pouco aqui no começo, pensa-se primeiro nas drogas que são proibidas, né, as ilícitas, mas a gente tem também, claro, o álcool, a bebida alcoólica, os cigarros, os próprios medicamentos, e a gente tem que lutar também contra toda uma indústria, né? A gente tem a indústria farmacêutica que acaba influenciando, também, né, a própria mídia, de uma forma geral, incentiva a utilização de medicamentos, remédios. A gente tem o cigarro, hoje tem algumas proibições, né? A ideia, eu até cito recentemente a Nova Zelândia, né, que está com uma política de nascidos de 2008 para frente, né, não podem mais comprar cigarro, que é uma forma de tentar aos poucos erradicar mesmo, né, algo que não tem benefício nenhum, né? Tem uma pesquisa de 2021 da Organização Mundial de Saúde que ela diz que o tabaco é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. Então, para você ver que tem coisas que se pode evitar, mas está aí, na mão. Então, é muito do que a Patrícia falou. Que base eu tenho para dizer não? Como eu vou dizer não para aquilo que é tão prejudicial para mim? E o tabaco o álcool mas tudo isso a gente vê dentro de um convívio familiar muito normal e muito natural, né? Então, muitos hoje se crescem dentro desse ambiente, então acham que isso é bom para a vida, né? Então, é esse olhar que as famílias também precisam ter, que o poder público, os CAPs estão aí, ajudam, mas há uma base que precisa ser trabalhada. Patrícia, gostaria de complementar? Nosso maior problema de saúde pública em termos de drogas é o álcool, né? A gente tem estatísticas que 10% da população tem problema com o uso de álcool. Então, assim, você tem toda a razão. A gente fala muito da droga ilícita, mas a gente tem um problema claro que é o uso do álcool dentro da população brasileira. Então, muitas pessoas têm já o uso abusivo, que é aquele próximo à dependência, e a gente tem um grande número de pessoas já com dependência do álcool. Então, dentro das nossas unidades de saúde, o que a gente mais trata é a dependência do álcool ainda. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque parece que é inofensivo, está na nossa geladeira. De outros problemas, né? Aí a gente fala de acidentes de trânsito, Sim, né? Combinação de
álcool e direção, Sim. que aí, né, comete vítimas, enfim, e aí por aí vai. Mas a nossa grande questão do quanto isso traz a dependência para dentro das nossas casas, e as pessoas não enxergam ou não querem enxergar, ou dizem, ah, não, mas eu trabalho a semana inteira, então no final de semana eu posso beber, e aí começam os problemas, e o álcool traz muitos problemas, né? As nossas internações psiquiátricas, elas têm, grande parte delas, elas vêm do uso do álcool. Então a gente tem um problema claríssimo dentro das nossas casas, que é o uso indevido do álcool. Tá joia, a gente vai fazer uma rápida pausa, a nossa primeira pausa de hoje, e daqui a pouco nós voltamos com o Diálogos da Cidade para a gente continuar abordando este tema tão importante que é a política de combate e prevenção às drogas. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade e hoje eu recebo a psicóloga Patrícia Minari, que é especializada em dependência química, e também a assistente social Selma Carvalho, que também é representante do COMAD, que é o Conselho Municipal de Atenção às Drogas aqui de São José dos Campos. Meninas, queria voltar falando nesse segundo bloco, a gente comentou sobre educação, né? Vocês bateram bastante nessa tecla, falaram que é importante ter uma base, ter esse diálogo aberto mesmo dos pais com os filhos, até porque não é escola sozinha, né? Precisa ser uma via de mão dupla. Eu acho que um ponto importante de destacar também, quando a gente fala de drogas, políticas de prevenção às drogas, muitas vezes, né, já tem esse preconceito imediato, e é importante quebrar isso justamente para a gente quebrar barreiras e conseguir ir além, né, do assunto, levar informação, dialogar mesmo de fato. Com certeza, porque eu sempre acho que não vai acontecer comigo. Né? Então as pessoas acham que não vai acontecer com ela. Então vou falar para quê? Para que eu vou fazer esse esforço, falar com meu filho? Não preciso. E é nessa versão que muitas famílias ficam. E aí o filho começa a saber por outras vias. Então o que a gente precisa é falar realmente sem preconceito, dizer, olha, isso é um fator que você precisa entender, a droga vai causar dependência, o que você vai fazer com isso? Porque a gente nunca sabe o que o outro vai dizer para ele. Então, é necessário se falar. Alguém vai mostrar, né? Vai se não mostrar, alguém vai mostrar. Não dá para blindar, né, o filho de tudo. Não estamos blindados, até porque hoje nós estamos aí conectados com o mundo. E a droga não é um problema local, não é um problema de Brasil, é do mundo. Então, não se dá para blindar mais. É necessário se falar. Assim como é necessário se falar sobre drogas, é necessário se falar sobre gravidez precoce, é necessário se falar sobre N assuntos, que às vezes as famílias não conversam. Então, assim, o diálogo sempre é a melhor forma, e é melhor você saber, dentro da sua casa, com pessoas confiáveis, que vão te falar a verdade sobre aquele assunto. Para isso, os pais precisam saber sobre isso, eles precisam se informar. Quando tiver ações que a prefeitura geralmente faz, a saúde faz, os pais precisam participar. Nós tivemos aqui em São José dos Campos, no mês de agosto, uma palestra sobre cigarros eletrônicos. Que é a nova moda também, principalmente entre os jovens, né? Muito! E foi se vinculado em toda a rede do município. E onde estavam os pais? Que não foram saber o que é isso, acham que é algo tão nocivo e não é. Que é algo extremamente prejudicial, então também precisa ter o outro lado, para conhecer a informação certa, saber do que se trata, para poder informar seus filhos. Patrícia, a política de prevenção de drogas é um assunto de saúde pública, né? E tem que ser levado como tal também. Sim, porque o uso de drogas tem um impacto grande no nosso sistema de saúde, né? Quando chega na internação, você tem um custo altíssimo, não só financeiro, como também social, e a droga, ela traz um impacto para toda a família. Então, ela não é uma patologia que só faz mal para mim mesmo, né? Quando você tem um indivíduo que tem uma questão com a dependência, ele já impactou minimamente 3 a 4 pessoas que estão em volta dele. Então, a gente realmente precisa... A prevenção seria sempre a nossa melhor saída. Existem estudos até da Unidoc mesmo que falam sobre essa economia, né, do quanto $1 investido em prevenção, o quanto você economiza com tratamento, porque os tratamentos são caríssimos.
e são caríssimos também, né? É caríssimo em todos os sentidos. Então, mas a questão, e acho que a Selma coloca muito bem, que não se fala em casa e as famílias levam muito tempo para reconhecer que existe um problema dentro de casa. Tem um estudo da Unifesp que ele fala que as famílias levam de 8 a 12 anos para perceber que existe um problema de dependência química. Você já imaginou se levar 8 anos, o estrago que já foi feito, o quanto essa pessoa já está deteriorada? E é engraçado porque esse estudo foi feito dentro das comunidades terapêuticas. Então, as famílias que estavam ali no tratamento, elas foram, né, participaram da entrevista e aí elas falavam isso, não demorou muito tempo. E quando a minha família percebeu, o usuário fala, eu já tinha 8 anos usando aquela substância. Então, quanto falta desse olhar, né, dentro de casa. Sim. E Patrícia, aproveitando essa sua resposta, quais são os indícios, assim, em termos da família, que a família pode ficar mais atenta? Claro que podem ser diferentes, né? Uma coisa é um filho adolescente, uma coisa é um filho já adulto, uma filha já adulta. Quais são os principais sinais, assim, os principais pontos de alerta para não só familiares, mas também para amigos, pessoas próximas do círculo de amizade ficarem atentas? Pode ter alguma coisa errada com fulano, por exemplo. Na verdade, mudanças bruscas de comportamento. Então, a gente sempre até fala com adolescente, né, pais de adolescente, a gente até fala, com muito cuidado para a gente não começar a ver bicho na parede. Porque adolescente muda de humor, né? Mas, assim, mudanças muito bruscas, mudanças de amigos, né? Começa a assumir coisas em casa, são coisas que você precisa perceber, ou aparecer coisas que você desconhece de onde vem, né? A conversa tem que estar sempre, você tem que estar sempre no meio da conversa, o tom da conversa da pessoa muda. Uma das coisas que mostra muito que a dependência está chegando, é uma coisa que a gente chama, que tem inclusive no CID-10, que é o estreitamento de repertório. A pessoa começa a só andar com pessoas que têm aquele tipo de comportamento. Então, se eu ia, né, sei lá, na igreja, ou se eu ia na casa de tal amigo, começo a deixar ele frequentar outros lugares, os pais precisam ficar espertos, ali tem alguma coisa diferente. Ou se eu ia em lugares que antes não tinha bebida, agora eu só vou no lugar que tem bebida, tem alguma coisa diferente. Então, os sinais, eles mudam um pouco dependendo da substância, né? Porque, por exemplo, os sinais físicos da cocaína é o olhar mais estalado, né? O nariz, às vezes um sangramento. Então, o da maconha, por exemplo, né? O olhar vermelho, o cheiro. Tem coisa que tem cheiro, tem coisa que não tem. Mas, no geral, né? No comportamento, a gente precisa ficar sempre muito atento àquele que está do nosso lado, principalmente se for os nossos filhos, de como eles estão caminhando, né? Ele era um menino, né, bondoso, gentil, tal, de repente muda, começa a ficar agressivo, sem a gente saber por quê, chega em casa muito agitado. A gente precisa começar a olhar como esses comportamentos estão se compondo, o que existe dentro do quarto deles, o que existe dentro da vida deles, para a gente poder entender o que está acontecendo. E construir essa relação também, né, não invasiva, por isso que o diálogo é tão importante, né, desde cedo, que as famílias conversem sobre esse assunto, até para ficar mais fácil de identificar, né? E é tão interessante, porque às vezes a gente tem a sensação que nós, pais, não temos esse poder, mas nós temos. E é muito interessante, porque o amigo fala, mas ele vem dar uma checadinha em casa para ele entender o que a gente pensa do assunto. Então, se o adolescente, principalmente, ele procura essa posição firme, que diga, olha, isso não. Um outro estudo que eu estava lendo esses dias falava sobre que só o posicionamento dos pais, no sentido de aqui não, já é um fator de prevenção. Então, é muito importante assim, que a gente, pai, entenda isso, sabe? Que a gente dizer, aqui não. Aqui a gente não quer isso, aqui a gente não gosta disso, né? Então, a gente está de olho, a gente está prestando atenção, buscar na porta da escola. São coisas que parecem que é uma bobagem, mas que, na verdade, para eles fazem muita diferença. Sim. E, Selma, você que está nesse dia a dia também atuante no Comad, um tema que gera bastante discussão, né, em relação às políticas de enfrentamento também, que muitos profissionais também questionam, a questão da sensibilidade, da humanização, né, que ela é bastante importante. Como que é feito aqui na prática, em São José dos Campos, a política nesse sentido? Olha, é algo que eu só vou complementar uma questão da Patrícia, que eu acho que às vezes a gente acha que é tão difícil, mas são ações muito simples que fazem toda a diferença.
né? Quando a Patrícia fala do pai perceber, do pai olhar, da mãe olhar, é o limite que é necessário ser colocado, né? Os filhos precisam de limites, porque eles não entendem, eles acham que pode levar a vida no peito, e não pode, então os limites são colocados. E outra coisa que eu sempre falo na minha casa, porque eu também tenho 2 filhos, eu falo para você, a mesa é um lugar terapêutico. Sentar à mesa, a roda da mesa, as refeições, uma conversa saudável, nisso você já consegue perceber o que está acontecendo com a vida do seu filho. Ali você começa a conversar e colocar valores da família. Olha, a nossa família tem esse valor, a nossa família tem esse princípio, isso para nós é importante. Então ele cresce sabendo sobre isso. E quando você fala da humanização, a gente entende que o outro, ele é um ser humano. E às vezes quando você olha para um dependente, olha uma pessoa, tem pessoas que têm aversão, mas por trás daquele ser humano existe às vezes uma criança machucada, um adolescente que não foi entendido e um adulto incompreendido. Então é necessário sim trazer um olhar humano para essas pessoas. E a gente fala da educação e informação, que é o melhor caminho. Nós temos alguns programas, né, no caso o PROED, que é talvez o mais conhecido, que é um programa da Polícia Militar, que é feito com crianças e adolescentes, né, do ensino fundamental. A prefeitura também realiza ações, além de palestras. Eu acho que a grande questão também é pensar de uma forma bem didática, né? Como a Patrícia comentou, não adianta também só levar um profissional para fazer uma palestra na escola. Não vai atrair o jovem, o adolescente, principalmente que está numa fase que é difícil chamar atenção, né? Então, qual que é a política nesse sentido também? Vocês realizam ações em parceria com a educação? Qual que é o trabalho feito nas escolas também por parte da prefeitura? O trabalho sempre é em rede, porque não se faz nada sozinho. Porque aquele adolescente que está ali, ele frequenta uma escola, ele frequenta um clube, então tudo precisa pensar em rede. A prefeitura tem, se vê a ação juventude que é feita nos bairros da nossa cidade, isso traz para esse adolescente uma opção, que ele pode se envolver, que ele pode estar ali com os amigos sem utilizar a droga. Então, isso é uma forma de prevenção. Outra questão muito importante que a prefeitura fez foi trazer o Coalizão, né, trabalhar no Coalizão comunitário no município de São José dos Campos. O que o Coalizão é? O Coalizão ele vai olhar para a comunidade, porque a gente sabe que nossos eixos são bem distintos, né? Região norte e sul, cada um tem uma característica. Então, o Coalizão ele trabalha a comunidade. O que ele faz? Ele levanta os dados, porque são dados científicos, né? Se faz uma pesquisa naquela região, para verificar naquela região como aquele jovem, o que ele pensa e como ele tem acesso à questão do álcool, da droga, seja o que for. Então, se levanta todas as informações através de uma pesquisa e, a partir desses dados, vai se procurar ver como minimizar isso, como dificultar esse menino chegar para comprar uma droga, para comprar o álcool, para comprar o cigarro. Então, isso é muito importante, porque trabalha na comunidade e aí tem os 12 setores dentro daquela comunidade que vai nos ajudar nessa questão da prevenção. Aí a gente está falando da saúde, está falando das escolas, está falando da associação de pais, está falando das igrejas, está falando dos centros comunitários, está falando de uma rede que está em volta desse menino, cercando esse jovem adolescente justamente para minimizar ou dificultar ao máximo ele se envolver com a droga. Então, isso é algo que o município faz. Gostaria de complementar, Patrícia? Eu acho que a Silvia falou bem da questão da coalizão comunitária, que é um programa de prevenção, né, que vem dos Estados Unidos e que tem essa função no município. E acho que quando você fala da humanização, uma das coisas que a gente trabalha muito dentro, por exemplo, das unidades básicas de saúde, é o acolhimento do dependente químico em si. Porque, veja, quando você tem uma unidade básica de saúde que você recebe o hipertenso, o diabético, a criança que tem que tomar vacina, chega aquela pessoa, às vezes alcoolizada, às vezes intoxicada, é o último que você quer atender. Então, tem que se trabalhar com o profissional de saúde, que ali tem uma patologia e que a gente precisa desse cuidado. A prefeitura trabalha muito nesse... né, do julgamento. E a prefeitura trabalha muito nesse sentido de você entender o que está acontecendo ali, qual é o acolhimento e qual é o encaminhamento que você dá para esse tipo de trabalho. É importante, quando a gente fala de acolhimento,
no próprio dependente e a família também, que muitas vezes não, precisa de um suporte técnico, psicológico também, para poder lidar com tudo isso, né? Que não é fácil. A família também precisa se tratar. Porque quando uma família está junto no tratamento, eu costumo brincar, eu dizer para os pacientes que a gente já tem 50% do caminho andado. Porque ali você tem um aporte para que a pessoa consiga se organizar e sair daquilo que ela entrou sem perceber, né? Então, a família é importantíssima na prevenção e também no tratamento. Tá certo, a gente vai fazer mais uma paradinha, então daqui a pouco a gente volta para fazer um catadão, concluir esse bate-papo aqui no Diálogos da Cidade. Voltamos já já. Estamos de volta com os Diálogos da Cidade hoje para falar sobre política de combate às drogas. No segundo bloco, a Selma até tinha comentado sobre algumas comunidades terapêuticas. A gente tem também igrejas, entidades do terceiro setor que são aliadas do poder público também no combate às drogas. E queria reforçar com você também a importância, né, dessas entidades também, e reforçar mais uma vez esse trabalho conjunto, né? Ter investimentos por meio de políticas públicas em assistência psicossocial, CRAS, CREAS, né? Ter uma rede também acolhedora. Sim, nosso município tem uma rede muito acolhedora e a gente tem setores que são assim muito práticos nessa questão. Nós temos aí 11 CRAS espalhados pela cidade, né? Nós temos CAPS AD, nós temos um hospital, isso a Patrícia vai falar melhor, nós temos um hospital psiquiátrico, então nós temos uma rede maravilhosa para atender tanto o usuário também quanto essa família, o dependente e essa família. Mas nós temos também, como a gente não faz nada sozinho, a gente tem comunidades terapêuticas aqui na nossa cidade, para onde os nossos dependentes são encaminhados, quando necessário de um tratamento um pouco mais prolongado, que não seja um tratamento ambulatorial. Nós temos também os grupos de autoajuda que são assim fantásticos nessa questão de conversa mesmo. Exatamente, roda de conversas, porque nós temos os alcoólicos anônimos, nós temos narcóticos anônimos, nós temos amor exigente. Dentro do Amor Exigente, eles atendem também os cônjuges, atende família, então são grupos específicos. Nós temos a Pastoral da Sobriedade, então assim, é uma rede. Nós temos igrejas com trabalhos específicos nessa questão de ajuda. Então o nosso munícipe, ele não está sozinho nessa batalha. Ele tem uma rede de apoio, tanto do município quanto de todos esses braços que a gente citou. E, Patrícia, são portas abertas? Como que funciona? Um vai encaminhando para outro de acordo com a necessidade? Na verdade, na questão da saúde, na questão de quando já se tem um problema instalado, que eu acho que é muito importante a gente fazer essa divisão. Eu tenho um filho de 12 anos, eu acho que ele está fumando maconha. Você não precisa levar esse menino para internar, né? Senão a gente retorna para a época do bicho de 7 cabeças. A gente, né, se você percebe que o seu filho tem uma alteração de comportamento, começa na conversa, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, procure o CRAS, né? Os nossos profissionais estão preparados para receber essas famílias na prevenção. Agora não, eu tenho um problema instalado, eu tenho um filho usuário de drogas, né? Já está com essa questão. Nós temos dentro do município um CAPS AD que hoje funciona 24 horas, né? Que a gente ampliou a equipe, nós ampliamos o horário, para que a pessoa, no momento que ela quer o tratamento, ela possa procurar esse tratamento. Então, o nosso CAPS AD fica ali na Rua Pituba, número 100, no Jardim Satélite. Nós temos plantão de acolhimento todos os dias. Então, maiores de 18 anos, com problemas de substâncias, de qualquer tipo de substância, medicamento, álcool, tabaco, você pode procurar o CAPS AD, que ali você será atendido por um profissional capacitado, que vai fazer um projeto terapêutico para você. Então, o projeto terapêutico ele vai desde um atendimento ali, ambulatorial, um médico, um psicólogo, um grupo de autoajuda perto da sua casa, até uma internação mais longa. Isso depende do tempo de uso, do quanto aquilo já te debilitou, do seu envolvimento com a droga. As famílias que precisam de atendimento, às vezes a pessoa não quer. Meu filho não quer, vai você. Né? Se a família começou a se tratar,
é a porta para que a pessoa se trate. Então, nós temos os grupos, né, de autoajuda, o Amor Exigente, que é um exemplo maravilhoso para as famílias, e no nosso CAPES nós temos também grupo para familiares. Então, assim, a prefeitura abriu as portas e amplia o atendimento para que as pessoas tenham livre acesso a esse tratamento. Por quê? Porque a dependência química, quanto mais rápido você consegue atuar, mais possibilidade de melhora você tem. Então, um prognóstico melhor você tem naquele momento. A pessoa resolveu se tratar naquele momento. Se ela consegue entrar, o prognóstico melhora muito. Então, a gente tem trabalhado muito para que essa rede de dependência química se amplie dentro do município. E vocês, tanto a Patrícia quanto a Selma, conversando aqui no intervalo, vocês citaram situações muito tristes de crianças de 8, 10 anos já em estado de dependência química e precisando ser internada. Há estudos, vários estudos também, cientificamente, que apontam também que quanto maior a vulnerabilidade social da criança, daquela família, a realidade que ela está inserida, mais chances ela também tem de... mais acessível ela fica, né? Mais ofertas nesse sentido também. Daí também entra a importância do poder público criar mecanismos, políticas públicas também, a fim, né, desse enfrentamento, ele ser, né, pau a pau, superior, para que a gente não tenha casos como esse, né, tristes, de crianças tendo sua infância, né, levada. A droga, ela não escolhe sexo, cor, situação social, ela não escolhe. Porque como ela é multifatorial, às vezes você não sabe o que... Às vezes a pessoa tem tudo, como eu escutei um pai falar assim, meu filho tem tudo, ele não precisa disso. E ele foi para as drogas. Então, quer dizer, é uma problemática que precisa entender realmente caso a caso, por isso que os CAPs estão aí para dar maior assistência, profissionais capacitados para fazer essa conversa, fazer essa análise e para entender a causa dessa dependência. Realmente, existe uma probabilidade maior das pessoas muito mais vulneráveis, porque está ali, ó, na porta de casa, né? Aí a gente entra nos fatores de risco e proteção. Às vezes tem mães que moram em situações tão vulneráveis, mas ela dá tanto fator de proteção para essa criança se sente amada, essa criança se sente acolhida, que ela entende que aquilo não é bom para ela, então ela não vai fazer a opção. Então, é algo que você tem estudos, mas é algo que você não pode taxar, é algo que você não pode colocar dentro de um quadrado, porque ele é multifatorial. Patrícia? Agora, o que é fato é, quanto mais cedo se inicia o uso da substância, mais chance o seu organismo tem de se tornar dependente dela. Então, quanto tempo mais a gente conseguir que essa pessoa não use, mais protegido ele está de se tornar um dependente químico. Então, a vulnerabilidade social é um fator de risco, sim, como a Selma falou. A idade também é um fator de risco. A acessibilidade é um fator de risco. Então, se as famílias conseguem proteger essa criança para que ela não beba antes dos 18 anos, não faça uso do cigarro. Agora, parece que o cigarro eletrônico ficou uma coisa inofensiva e não é, né? A Selma falou da palestra, ela foi super esclarecedora. O cigarro eletrônico, ele traz muitos danos à saúde e ele traz um potencial de dependência altíssimo, né? Porque as crianças acreditam, eu até falo isso porque os meus filhos falavam isso dentro de casa, mãe, não tem nicotina, só tem cheiro. Você vai pegar esse artigo, você vai ler esse artigo e nós vamos discutir. Porque o cigarro eletrônico tem a nicotina, né? Ele é uma estratégia da indústria tabagística, então a gente precisa ter muito cuidado. Quanto mais cedo essas crianças tiverem acesso, mais facilidade elas terão de se tornarem dependentes químicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vulnerabilidade. E a nossa realidade aqui de São José dos Campos, você falou dessa faixa etária que tem essa oferta, né? Geralmente crianças, adolescentes. Hoje, a maior parte dos usuários, a gente tem uma faixa, sei lá, dos 14 aos 30, 40 anos. Qual que é a realidade de São José nesse sentido na rede? O início do consumo, ele marca essa faixa etária de 14 e 15 anos. Como a gente estava falando no intervalo, infelizmente, o início tem muitas crianças que têm começado antes. E aí aumenta a possibilidade de ser um dependente químico. Mas, geralmente, nos serviços, a gente recebe... É muito engraçado isso. Quando eu comecei a trabalhar no CAPES,
a gente tinha muitos alcoolistas, 40, 45 anos. Hoje a faixa etária é muito menor, assim, a gente tem muitos dependentes químicos, 20, 25 anos. Mudou muito essa história da faixa etária, porque começa a se usar mais cedo, usa-se mais, e aí os impactos são maiores e chega-se ao serviço de saúde mais cedo, né? Na verdade, antes a nossa clientela era mais envelhecida. A gente tinha uma clientela mais de 40, 45 anos. Com o tempo, tive a possibilidade de ver essa mudança, porque já estou há bastante tempo nessa história, e realmente, assim, hoje a nossa clientela, ela é mais jovem. Dependência química tem cura? A gente falou que são tratamentos longos, vai depender da evolução de cada paciente, mas é possível, e aí a gente fala de tanto das drogas lícitas quanto as ilícitas, né? Quando a gente pensa no crack, por exemplo, que a gente sabe que os danos são bem mais severos, é possível, tem cura? Na verdade, a dependência química tem tratamento. Ela é uma doença crônica, mas ela tem tratamento. Existem muitas pessoas que conseguem sair do movimento da dependência, mas após uma pessoa ter se tornado um dependente químico, o tratamento é a abstinência. Aí o controle é eu ser abstinente. Se eu me tornei um alcoolista, dificilmente, existem alguns casos que a ciência traz, mas dificilmente eu depois, fiquei 10 anos abstinente, eu vou fazer um uso experimental de vinho. Aquilo vai despertar a compulsão, que é o fator-chave da doença, e ele daqui a pouco vai estar bebendo como bebia antes. Pode botar tudo a perder. Exatamente. Então, dependência química tem tratamento, nós temos hoje uma rede disposta para isso, não é um tratamento fácil, né? As estatísticas dizem que 30% das pessoas que se propõem a tratar num ano alcançam a abstinência. Então, eu sempre digo isso, o melhor caminho é a prevenção, é você não se tornar um dependente químico, mas se você se tornar, você tem várias saídas e você tem várias possibilidades de tratamento. Quando a gente fala de políticas de prevenção às drogas, é um tema bastante polêmico em muitos casos, e aí gera outras discussões que, né, cabem até um programa, a gente não vai se estender aqui, grupos que defendem a legalização de algumas drogas, outros não. Eu aproveito esse ponto para perguntar para vocês, vocês acham que, uma pergunta um pouco polêmica, vocês acham que essa política de prevenção, de uma maneira geral, ela está obsoleta? Em quais pontos, de repente, é preciso rever algumas medidas, algumas ações? Acho que prevenção ela nunca vai ser obsoleta, porque prevenção sempre vai ter o foco e um objetivo de te trazer condições para você fazer as melhores escolhas, né? Vai trazer para você as oportunidades para você fazer sempre as melhores escolhas. Quando você fala em obsoleta, é porque a droga ela sempre está inovando, né? Ela sempre tem uma droga diferente, ou estão usando de uma maneira diferente, então parece que a gente sempre corre atrás, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, a prevenção não funciona, mas parece que a gente sempre corre atrás. Mas prevenção nunca será obsoleta. Eu acho que a prevenção ela começa desde a nossa casa, uma conversa com os nossos filhos, e vai se estendendo por toda a rede aonde ele está e onde nós estamos, na conversa com os amigos. Quantas vezes numa conversa de amigos ali você pode falar sobre a questão do álcool, a questão do cigarro? Então, tudo isso sempre vai ser prevenção. Patrícia? Agora, a forma, né, como a gente aprendeu a fazer isso, né, até a própria linguagem que a gente usa, né, que a gente está usando no programa, o combate, a guerra, isso é obsoleto. A gente não pode mais entender que se faz prevenção, diga não às drogas, não funciona mais, né? A gente precisa entender que a gente tem que dar sempre a possibilidade da pessoa dizer sim e não para as questões da vida dela, né? Como um todo, como a Selma falou em algum momento, a gravidez precoce, então assim, a gente precisa cada vez mais trabalhar com esclarecimentos, né? Tudo mudou, a vida mudou, a internet trouxe um novo mundo para nós e a gente tem que caminhar também nesse sentido. Não se esconde mais, não se fala mais, né? Você vai, e nem se fala mentiras. Olha, se você usar maconha, você vai morrer. É mentira. Tem muita gente que usa maconha a vida inteira e não morreu, entendeu? Então, a gente precisa ser muito claro, a gente tem que ser muito, muito científico.
E a gente tem que sempre se inovar, como a Selma disse, a droga se inova, nós também. Essa questão de, vamos lá dar uma palestra, colocar um dependente químico em recuperação e falar, olha, eu venci as drogas, aquilo só aguça a vontade se ele deu conta, eu dou também. Eu sou adolescente, eu posso tudo. Então, nós todos, né, fomos, você há muito pouco tempo, então, somos todos nós sabemos como isso funciona. Então, realmente, assim, a gente precisa estudar e entender como isso funciona para poder fazer uma coisa que seja eficaz. Uma batalha constante, né? Estamos chegando na reta final do programa. Rapidamente, queria que vocês falassem perspectivas, o que vocês esperam do futuro, em termos assim, de prevenção, inovação, como você falou, né? A gente precisa estar atento para essa batalha, né? Para combater as drogas. O que você espera? Na verdade, para mim, assim, eu acho que as famílias precisam se capacitar mais, né? Poder conversar mais com os filhos. Em termos de política de saúde, dentro da Secretaria de Saúde hoje, a gente tem trabalhado bastante com os profissionais para que eles entendam o que é que nós estamos tratando ali e trabalhando no acolhimento. Então, eu espero que a gente tenha um sistema de saúde forte, que consiga acolher precocemente e fazer essa intervenção antes que a pessoa se torne um dependente químico. Essa é a minha esperança como profissional de saúde. Selma, perspectivas? Isso é um grande desafio, né? Mas é um desafio possível de ser trabalhado. Então, a perspectiva é a saúde está aí trabalhando, a questão das políticas públicas, nós temos um conselho muito atuante aqui em São José dos Campos, que ele está aí trabalhando mesmo para ter esse olhar para o nosso munícipe, e os pais entenderem o que é necessário eles fazerem. E quando tiver um convite do município, olha, vai ter... Só isso funciona? Não, mas isso traz para ele subsídios para que ele entenda as reais questões de uma dependência, as reais questões de um envolvimento. Então, para que ele tenha condições e subsídios para saber fazer as escolhas e conversar com seus filhos. Então, olha sempre no site do nosso município o que está acontecendo, o que está tendo, para que os pais possam participar junto com seus filhos. Tivemos agora no dia 1º um espetáculo aqui na nossa cidade, falando sobre a questão da dependência, né? Foi um espetáculo chamado Ainda, onde retrata justamente a descoberta de um pai na questão da droga, descobriu depois de anos que o filho dele estava, então como que se dá isso? Aí ele vai falar assim, mas como? Então ali foi algo muito pontual no sentido das famílias que estavam ali entendendo, nossa, isso eu posso fazer na minha casa, nossa, essa conversa eu posso ter com meu filho. Então esses são os momentos que você reflete sobre o assunto e você reproduz na sua casa. É buscar informação, com né? certeza, e o diálogo, sempre. Acho que são as informações, tudo que a gente falou que fica, né? Buscar informação e dialogar, né? Não dá para blindar os filhos de algo. Não dá para fingir, que tá aí, precisa exatamente. ser direto, claro. Meninas, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a você pela oportunidade. E é isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça que para rever todo o nosso conteúdo, inclusive este programa e os demais da nossa programação, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. E você pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. Lembrando também que agora a TV Câmara de São José dos Campos está em sinal aberto pelo canal 12.3. Nos acompanhe por lá também. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau!